Então, continuando aqui com a parte do listar pedido, né? Agora que a gente já fez o cadastro, agora a gente quer listar o pedido e poder emitir os relatórios, né? Por exemplo, eu vou voltar aqui para poder mostrar ela em branco. Tá? Só a respeito dessa mensagem de erro que vocês viram aqui na segunda página, nisso aqui, ó, é porque eu tinha enviado um relatório para o formulário, por isso que deu esse errinho, tá? E aí eu tô voltando. Que a ideia, só para reforçar, a ideia não é que esse conteúdo aqui, quando você clicar em listar pedido, ele abre uma nova página. A ideia é você trabalhar com iframe. O que seria o iframe, eu já expliquei no primeiro vídeo, é ter uma caixinha aqui com iframe. E aí toda vez que você clicar aqui, ele abre dentro do iframe. Então essa página aqui recarrega, essas daqui não precisa recarregar. Ok? Mas vamos lá. Então eu abri aqui em listar pedido, a programação foi feita nessa ideia, por isso que está assim. E não tem link aqui, por exemplo, para eu voltar para menu.php, por exemplo, ok? Então tá, se abriu, ele vai apresentar essa tela aqui para você, onde você vai definir a data que você quer fazer a pesquisa, né? Eu estou definindo aqui que dá do 1º até o dia 3 desse mês e vou enviar. Quando eu envio esse relatório, essa solicitação, ele me dá esse relatório com o número do pedido, o cliente, quem foi o entregador, a data, o status desse pedido. Se eu quiser ver algum detalhe sobre esse pedido, tá aqui, ó. Eu tinha pedido 2 marmitas P no valor de R$14, né? Aqui também 2 marmitas 3 e 2 marmitas 2, tamanho P, no valor, o valor unitário dessa daqui 14, o valor unitário dessa daqui R$18, ok? Aí eu teria essa opção também para editar aqui, ó, por exemplo, certo? E aí quando eu atualizo aqui, você já pode ver que ele vai estar em trânsito. Se eu clicar aqui, ele vai dropar essa linha de informação tanto do cabeçalho do pedido quanto da remessa, né? Do cabeçalho do pedido ele vai dropar isso aqui, que é o que está lá no cabeçalho do pedido, e da remessa ele vai dropar isso aqui, essa informação que a gente colocou. Por que que a gente só está alterando aqui todo esse aqui, ó, ele está bloqueado, você não tem opção de alterar isso aqui, né? É só permitir aqui que ele seja alterado o status, né? E aí você fala pra mim, mas tá, e por quê? Porque tem a opção de cancelado. Eu cancelei, o pedido foi registrado, foi cancelado. E aí você abre um novo pedido e segue a vida, ok? Beleza, eu vou apresentar o código, tá? O listar pedido, nome do link, o nome do arquivo que foi criado. Eu aqui abri a sessão, né, para questão da segurança, mas que você pode tirar ou não. Como eu falei, nos meus outros arquivos, nos outros portfólios, eu não coloquei sessão dentro dos itens por conta do que eu ia fazer do iframe, por exemplo, foi como eu falei no primeiro vídeo. Mas se vocês quiserem, é bom, é mais seguro, bem mais seguro. Se fosse para upar, por exemplo, mesmo para colocar isso na empresa, seria melhor que tivesse aí o session em cada arquivo, na verdade, daquele de formulário que a gente criou. Ok, então eu fiz as conexões. O que acontece? Como eu coloquei aqui o get dentro da mesma página e os arquivos e as configurações as consultas de banco de dados dentro da mesma página, ela estava dando erro. Então eu pedi para ele cancelar todos os erros aqui. Depois que eu fiz que estava tudo ok, eu pedi para ele não mostrar mais erro, e desse bloco até esse bloco aqui, aí então ele retornava. Se tivesse algum outro erro no código, ele retornava e continuava mandando o código. E fiz isso aqui também, senão ele ia ter problemas por causa da consulta de banco de dados, ok? E aí eu pedi para ele cancelar nesse bloco e voltar depois desse bloco, ou seja, eu escapei esse código aí com erro. Beleza. A construção é simples,
mas vamos logo para a construção. A construção é bem simples, é um formulário, né, que vai enviar para o listar pedido, que seja, vou enviar para o mesmo cara aqui, vou mandar para mim mesmo, esse mesmo arquivo, essa variável listar pedido. Eu poderia pegar essa informação e colocar no SQL, poderia, mas eu ia fazer um pouco mais de, eu ia ter que pegar de lá de novo e trazer para cá, preferi não fazer dessa forma, pelo método post. O D é um input, né, do type date, e o até também um input type date. E aqui eu coloquei o nome dele data D e data até. Botei ele como necessário, né? É obrigatório preencher esses campos, certo? Nem que seja do dia 1º até o dia 1º, mas ele é obrigatório. Ok. Para status, eu copiei, na verdade, que a gente já tem esse status lá no pedido, né? Cadpad, ó. A gente já tem os status, então eu peguei esse cara aqui, ó, copiei, trouxe pra cá e colei. Não tinha necessidade de eu digitar de novo, foi a mesma coisa, certo? E o submit normal. Aí eu dei dois break around aí, só para poder pular a linha mesmo, e criei uma tabela. Na tag de cabeçalho, né, o TR, o TH, nas tags de cabeçalho eu botei o pedido, né, a primeira linha, tag de cabeçalho eu botei pedido, cliente, entregador, a data, o status, os detalhes, que na verdade vai aparecer a lupinha, o atualizar, que vai ser o lápis, e o deletar, que foi a lixeirinha, certo? Eu peguei aqui, peguei essas imagens aqui na internet mesmo, né? Peguei essas imagenzinhas aqui na internet. Cada um tem um tamanho diferente. E aí se eu colocasse lá ia aparecer um carnaval. E também todas as imagens são maiores do que aquele espaço ali que a gente viu, para ficar mais equalizado o tamanho. Então o que eu fiz? Abri aqui uma tag style, né? E determinei que a largura da imagem ia ser 15. Então ela faz a largura de 15 e a proporção. Ok? Dentro dessa tabela, tá vendo aqui dentro da tag style, né? Para a tabela eu coloquei aqui essa tag de style para ela ficar com o texto alinhado no centro, certo? E aqui eu coloquei também para que tabela a tag de cabeçalho, a header, e a tag de que seja coluna, né, que seja célula lá, ela seja, perdão, tô descendo aqui, tem uma borda sólida, né, de 1 pixel, só para ficar tranquilo, só para poder a gente ter pelo menos o formato da tabela, né, bonitinho, pelo menos para a gente poder se orientar no espaço, senão isso aqui ia estar como se estivesse solto no espaço. Eu vou tirar ela aqui só para você ver como é que ela vai ficar sem isso aqui, ó. Eu vou tirar todo esse estilo aqui, vou dar um Ctrl X e eu vou dizer, só para você ver como é que fica diferente, como é que fica estranho, ó, como é que fica, né? A lupa era maior e tal, e aqui a tabela você não vê. Então eu coloquei aqui para que a imagem ela tenha todas, elas tenham 15 pixels, certo? Só que aí ela fica sem bordas, né? E o texto, se você for olhar direitinho, o texto ele está alinhado mais para a esquerda, certo? Então o que a gente fez? Eu vou comentar, eu tirar isso aqui rapidinho. Coloquei a borda, certo? Mas ele ficou aqui tudo encostadinho, tá vendo? Então eu coloquei para ele ficar centralizado. Eu achei que ficava mais agradável, tá bom? Vamos lá. Beleza, a parte de estrutura tá pronta.
né? O cabeçalho foi feito manual mesmo. Aí a gente veio para nossa brincadeira de fazer o conteúdo da dinâmico, né? O conteúdo que ele vai buscar do banco de dados. Eu vou tentar aqui dar umas quebras aqui dar uns enters em algumas partes, só para poder a gente ver onde começa e onde termina a linha, para poder ficar mais fácil de explicar, né? Então eu tinha feito aqui para poder não reportar o erro, senão ele ia ficar aparecendo uma mensagenzinha chata lá, e fiz aqui que se o SQL, se a variável SQL fosse igual ao listpad, ou seja, foi feita uma consulta, então ele vai retornar isso aqui, porque quando eu carrego a página, ela não fez consulta nenhuma, então ele vai ficar mostrando um bocado de erro. Então, se ela não fez consulta nenhuma, não vai aparecer nada. Se ela já fez uma consulta, se eu emitir cliquei no botão enviar, né, preenchi e mandei, então ela vai entrar aqui como ok, como verdadeiro, e aí segue para aquele famoso loop que a gente já está fazendo aí algumas vezes, tá? Tudo aqui para frente é praticamente tudo que a gente já viu, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo nada mais do que colocar o que a gente já viu, só que numa estrutura diferente. A gente está pegando aí só uns pulos de gato, vendo aqui uma forma como colocar essa mensagem, essa informação dentro de um layout, dentro de uma estrutura que seja possível a gente entender, que seja humanamente possível de entender. Então eu estou trabalhando aqui com essa consulta. Vamos para lá para buscar pad, que ela tem também aí duas opções. Ela tem a opção onde o status, né? Quando eu envio o relatório com aquela vai SQL, que vai no método get, que vai pela variável, né, que a gente viu. Vem a data dia até a data até. E o status, né? Que é esse cara aqui, né? Qual o status do pedido que eu quero pesquisar. Porque eu posso chegar aqui, eu só quero saber dos pedidos que foram entregues. Então eu vou clicar aqui, ó. Opa! Como tá required, né? Ele não aceita que eu deixe vazio. Então ele só vai me mostrar o que tá. Só vai me mostrar o que tá entregue aqui, né? Nesse período aí, certo? Então vamos lá. Então, se tiver todos, a consulta é essa. Selecione. Aí eu coloquei que da tabela cabeçalho de pedido, o ID cabeçalho de pedido tem um apelido de A. Ok? Eu apelidei isso de A. Que o nome CLI da tabela cliente tem um apelido de B. O nome dos entregadores, da tabela entregadores, tem um apelido de C. A data da tabela cabeçalho de pedido tem um apelido de D. E o status do cabeçalho de pedido tem um apelido de E. Ok? Aí eu fiz o inner join. Que é isso? Eu referenciei o ID que está no cabeçalho de pedido com o ID que está na remessa, por exemplo. Ok? E aí eu estou dizendo que o ID CLI do cabeçalho de pedido é igual o ID CLI da tabela cliente. Por quê? Porque se eu pegasse só do cabeçalho de pedido, ele não ia me dar o nome do cliente, ele ia me dar o número do ID do cliente. Então eu referenciei para que eu possa, em vez de aparecer o ID dele, apareça aqui, ó, o nome dele, certo? Mas para isso eu tenho que informar que o ID CLI do cabeçalho do pedido é igual ao ID CLI do cabeçalho da tabela cliente. A mesma coisa para entregadores, senão ia aparecer o número dele. Só para a gente ver aqui, ó, se eu colocasse direto, ele aparecer aqui, ó, ID CLI aparecer 4, 3 e 5. Entregadores ele aparecer 16, 15 e 7. Então eu estou dizendo o seguinte, que a tabela entregadores, o ID ente do cabeçalho do pedido,
certo? É igual o ID ente da tabela entregadores, certo? Então, são a mesma coisa. Dessa forma, quando eu peço aqui, ó, entregadores, ele vai me dar o nome da tabela entregadores, ele vai me dar o nome tranquilo, porque ele está dizendo, mais um aqui na minha tabela entregadores é o nome de João, então ele vai me dar João ao invés de me dar um, ok? E aí vem as condições. Perdão, estou olhando em cima, né? Mas é tudo a mesma coisa, só muda o finalzinho mesmo. As condições é que o cabeçalho, a data do cabeçalho de pedido esteja entre esse intervalo aqui, ó, entre a data de e a data até. Então eu quero que esse relatório aqui mostre todos os pedidos da data de até a data até, ok? Que a gente pegou dinâmico lá, ok? Isso aí é o relatório para quando o status tiver todos. Cadê que meu mouse? Quando o status tiver todos, né? Então, se a condição do status lá, a variável status que recebeu o parâmetro status for igual a todos, então eu quero isso aqui, eu quero tudo, só o único critério é que seja a data. Caso contrário, aí você pode copiar, exatamente copiar isso aqui tudo. Caso contrário, aí abre o else, cola aqui, ó, cola aqui, e a única coisa que você vai colocar é isso aqui, ó. Quando cabeçalho de pedido ponto status, ou seja, quando o status que esteja lá no cabeçalho de pedido for igual a variável status, que a variável status a gente já pediu aqui pelo método post, então ele já vai dar pra gente o valor certinho, e aí ficou tranquilo, ok? Vamos lá. Isso a gente fecha toda essa parte aí da consulta. Show de bola. Vamos para o loop. Beleza. Bom, eu já tinha feito o cabeçalho da tabela, que é essa parte aqui, né? A gente já tinha visto que quando não tem nada, ele aparece isso aqui mesmo, certo? Ele aparece isso aqui. O resto é dinâmico. Bela, como vamos fazer a parte dinâmica? É aqui que está o problema. Vamos fazer, não é problema. Vamos lá. O que é que eu fiz? Eu abri um tr e um td para começar. E aí concatenei, que nem a gente fez da outra vez com o select, né? É a mesma coisa, só que ao invés de ser option, vai ser a estrutura da tabela, que vai ser tr para linha e td para cada célula, correto? E aí dentro de cada célula eu estou colocando o valor. Aí fecho a célula, abro a próxima célula, coloco o conteúdo. Vocês lembram que a gente apelidou? A gente apelidou aqui, ó, o ID, cabeçalho de pedido, como A. Isso aqui é um apelido. Está dizendo que o nome dele, o apelido dele é A. Que o nome de cliente tem um apelido de B. E assim sucessivamente, como a gente viu lá na frente. Não vou repetir, porque senão a gente perde tempo. Então o que a gente está fazendo aqui? Ao invés de colocar lá tabela fulano, campo fulano, a gente já está colocando aqui o apelido dele. Então A, B, C, que eu já sei que é pedido, cliente, entregador, né? Data, status, certo? E aí beleza, acaba aqui em status. E o que é isso aqui tudo agora? Vamos lá. Isso aqui tudo, ó, a primeira, vamos ver como é que eu faço aqui, uma forma bem simples para a gente achar. A primeira é uma imagem, que é a imagem da lupa, certo? Veja só aqui onde eu estou selecionando. É a imagem da lupa, certo? Só que eu coloquei um link dentro dessa imagem. Então se você for olhar aqui, ó, antes de começar a imagem, eu abri aqui um link, ó, e termina aqui. Só um link, como a gente fez aqui, ó. Um link. Eu não abro o link, coloco o conteúdo, só que em vez desse conteúdo tinha imagem, e aí fechei de novo o link, certo?
vamos lá. Eu abri aqui o link, ó, coloquei o endereço, o destino, depois fechei o link aqui, ó. Certo? Beleza. Coloquei todos os hrefs para as 3 imagens, a imagem da lupa, a imagem do lápis e a imagem da lixeira. Ok? Belezinha. E aí, acabou? Não. O que é que tem no link? No link a gente fez um comando em JavaScript para ele abrir uma função no JavaScript, para ele abrir uma nova janela, certo? Que seria uma janela pop-up. Então eu abri aqui a função detalhes, né? E aqui isso para lupa, por exemplo, né? Na verdade eu usei essa para as duas, né? Eu poderia colocar uma para detalhes e uma para, mas seria praticamente a mesma coisa, só ia mudar mesmo o tamanho. Então eu aproveitei para as duas, até para ficar mais simples. E aí eu determinei aqui nessas variáveis alguns valores que eu poderia colocar também em automático, né? Que foi a largura, o comprimento, a distância da esquerda e a distância de cima, né? Da parte de cima do browser para baixo. Por quê? Porque eu pedi aqui para abrir uma nova janela. Qual é o endereço dessa nova janela? A gente vai fornecer ela dentro da função. O restante, ela vai vir aqui, ó. A largura dessa nova janela, a altura dessa nova janela, o posicionamento do topo, o posicionamento da esquerda, se vai ter scroll bar, né? Se vai aparecer a barrinha de status, e só basicamente isso. Vai ter barra de ferramentas, esse tipo de coisa, certo? O menu também, se vai ter o menu, ok? Então a gente só fez essas pequenas configurações para habilitar ou desabilitar a janelinha na janela que vai aparecer, na janela nova. Então, o que é que a gente fez aqui? Para isso, para abrir a janela certa, o que é que a gente fez? A gente colocou aqui, fez o comando e aí colocou ele aqui, ó, só para ficar bem claro. Pronto. Aqui o link. Eu botei uma barra invertida para poder ele escapar o aspas, né? Porque eu precisava envolver esse comando aqui, ó, JavaScript, dois pontos detalhes. Isso aqui, ó, tinha que estar entre aspas, então eu tive que escapar tive que escapar essa e essa aspas aqui, ok? E aí o que é que eu fiz? Pedi para ele, quando eu clicar lá, ele abrir a lista de detalhes, que é uma outra janela que a gente vai ver como é que faz, .php, né? O ID, cabeçalho de pedido, a gente vai passar para ele dinâmico, que é o mesmo ID cabeçalho que a gente está pegando aqui, certo? Que a gente pegou daqui, eu só fiz pegar, copiar ele e colocar aqui, para ele passar para mim por URL. Nisso eu fechei a parte de detalhes, ok? E aí vamos ver como é que a gente faz esse detalhes aqui. Cadê? List det. Beleza. O list det recebeu lá o ID cabpad, ok? Aí eu fiz a consulta, né? Fiz o comando, que é a nossa query. Selecione o produto e a descrição, a descrição da tabela produto e apelidei de A. Selecione a quantidade da tabela remessa entrega e chamei de B. E selecione o tamanho da tabela remessa entrega, que eu apelidei de C, e o valor unitário da remessa entrega e apelidei de o valor unitário da remessa entrega e apelidei de D, ok? E aí eu fiz o inner join novamente da tabela remessa entrega com a tabela produto, dizendo que o que linka uma coisa com a outra é o ID Pro. O ID Pro da remessa entrega é igual ao ID Pro da tabela produto.
E aí só mesmo a cláusula, a condição que é quando a remessa entrega tiver, né, o ID cabpad da tabela remessa entrega for igual a isso aqui, ó, que a gente passou ele pela URL, né, que a gente pegou aqui, ó, ID cabpad, ou seja, vai ser o número do cabeçalho do pedido, certo? Para quem acompanhou as outras aulas está entendendo isso aqui. Quando eu registro na tabela remessa, eu registro também, eu registro aqui, ó, o cabeçalho do pedido. Então eu estou fazendo uma consulta e a condição é esse cara aqui, ó, certo? Beleza, vamos dar sequência. Então quando eu clico aqui, ó, eu vou deixar ele aqui já aberto. Quando eu clico aqui, quando eu passo o mouse aqui, ó, que eu coloquei lá dinâmico, né? Ele tá passando, eu não tenho como mostrar lá embaixo. Eu vou ver se eu dou um zoom no vídeo. Lá embaixo, tá vendo? Cabpad 34, que é o número desse pedido. Certo? Olha lá na barrinha de status lá embaixo. Cabpad 34. Ok? Eu passei esse número 34 para cá, certo? E aí passei esse 34 para uma variável e usei essa variável no comando SQL. Beleza? Então eu fiz essa consulta aqui. Vamos deixar ela guardada. Aproveitei o mesmo style que eu tinha usado lá nessa tabela anterior, que é de listar pedido, e coloquei aqui também. Porque eu ia precisar criar uma tabelinha bem simples também, mas eu ia precisar criar ela. Então, como eu queria uma coisa simples, até como eu já falei, não sou eu que vai fazer, vai ser o Daniel Barros que vai fazer a parte de layout. Eu não queria perder muito tempo, então só para poder marcar, para eu programar e enxergar direito o que estava acontecendo. Então eu abri aqui o corpo, né? E dentro do corpo eu criei uma tabela que vai seguir a mesma estrutura daquela outra. É exatamente a mesma estrutura para poder criar. Criei o cabeçalho, abri aqui uma linha para o cabeçalho, coloquei aqui produto, quantidade, tamanho, valor unitário, certo? Somente isso. E aí coloquei aqui, ó, o número do pedido. Tá vendo aqui? Tem uma linha com o número do pedido. Só para você ver como é que ficou aqui, ó, o pedido. Tá certo? Pedido e o número do pedido que a gente recebeu dinâmico, né? Tá aqui. E aí vamos para o loop. Deixa eu fechar isso aqui. E aí vamos para o loop, né? Que é aquela mesma estrutura que a gente viu agora. Detalhe, né? Que é a variável que está com a consulta. Armazenei a informação dela dentro do objeto detalhe, né? Que é o que eu estou chamando de objeto detalhe. Coloquei aqui, abri uma linha, abri uma célula, coloquei o valor do produto. Quer dizer, coloquei o produto. Fechei a célula, abri outra célula, coloquei a quantidade. Fechei a célula, abri outra célula, coloquei o tamanho. Fechei a célula, abri a célula, coloquei o valor unitário, certo? Na verdade, como você está vendo aqui, ó, só estou fazendo referência pelo apelido. Beleza? E aí, beleza, fechei aqui o comando, acabou. Isso aqui é o nosso pop-up. Esse código, até um código pequeno, né? Comparado com os que a gente já viu aí, é um código pequeno. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Beleza? Essa barra grandona aqui. Então é isso. Isso aqui fecha listar detalhe. Certo? Então, só mostrando o que acontece. Novamente lá embaixo, passo o 34, ele abre a janela com o conteúdo da célula 34. Se eu clicar em 33, ele vai exibir o conteúdo do item 33. Do pedido 35, vai mostrar o conteúdo do pedido 35.
ok? Os detalhes do pedido, né? Porque aqui o cabeçalho a gente já está vendo, ok? Vamos agora para atualizar. Repara lá embaixo que ele vai seguir a mesma coisa, ó. Listar detalhe, lá embaixo, alterar pedido. A única coisa que vai mudar é isso aqui. E o que é que vai mudar aqui? E o que é que a gente vai fazer na tabela alterar pedido? Eu vou clicar aqui, ó, alterar pedido. É o pop-up também, aquele mesmo pop-up que a gente viu. Qual a diferença desse pop-up? Vai abrir um outro URL, em vez de ser listar detalhe, vai ser alterar pedido. É o mesmo script, não mudei nada. A diferença tá de um para o outro, tá aqui, ó, alterar pedido.php, enquanto que no outro tava listar detalhe.php, certo? Então vamos lá. Passei para ela a mesma coisa, praticamente não, copiei o código, colei aqui, alterei somente isso aqui, certo? Somente isso. E aí passei para essa outra página. Então vamos ver essa outra página, que é a página alterar pedido. Alterar pedido. Beleza. O alterar pedido ele tem duas consultas. Ele tem duas situações. A primeira, que ele vai receber aquela consulta que a gente já fez, né? E a segunda, que ele vai fazer a atualização, vai fazer o update lá do nosso SQL. Tá bom? Vamos lá. Então eu recebi aqui o cabeçalho do pedido e fiz a pesquisa. Qual a pesquisa que eu fiz? Pesquisei aqui deixa eu ver aqui qual. Deixa eu mostrar primeiro a estrutura, né? Criei aqui os dois campos, criei um formulário, dois campos, dois field sets, certo? Sendo que o primeiro eu fechei dentro do primeiro formulário mesmo, e o segundo eu abri fora, porque o segundo é só mesmo, são coisas, são coisas mais simples que a gente não vai mudar. Seria esse mesmo cara aqui de detalhes, só que eu coloquei dentro de remessa, ou seja, eu posso pegar aquele arquivo, salvar como e só inserir o código do cabeçalho, certo? Então eu vou ter a primeira consulta que é para os detalhes e a outra consulta que é para cabeçalho, não importa a ordem, certo? Então vamos lá, para cabeçalho foi o seguinte, vamos começar com detalhes, que o cabeçalho ele tem um detalhe, beleza. Para detalhes eu copiei aquele mesmo código e coloquei aqui embaixo da outra aula, do que eu falei aqui agora, né? De listar pedido, de detalhe do pedido, e colei aqui embaixo, certo? Para o cabeçalho, aí eu fiz um loop, só que eu fiz algo no PHP que a gente chama de fazer escape, para eu não precisar fazer um eco imprimindo tudo isso aqui. O que é que eu faço? Eu abro o código PHP e inicio o meu loop com a consulta que a gente fez. Qual foi a consulta que a gente fez para a cabeçalho do pedido? Selecione o nome do cliente, né? E vou dar o apelido de A, o entregador e chame ele de B, o cabeçalho do pedido, a data, e chame de C, certo? E o status e chame de D, beleza? Depois que eu fiz isso, eu coloquei aqui o inner join, certo? Ligando o cabeçalho do pedido com os entregadores, certo? E com o cliente, o cliente com o cabeçalho do pedido, certo? E aí eu disse só o seguinte: minha única condição é que o ID cabepad seja igual ao ID informado. É a única condição que a gente tem aqui, que é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima para detalhes, só que dessa vez eu estou focando no cabeçalho, ok? Vamos lá para baixo.
Então o que eu fiz? Eu abri o código PHP e iniciei o loop. Objeto detalhe é igual a cabeçalho acabe.fitObject. Ok? Não vou ter chamado de objeto detalhe não. Não tem problema, porque lá termina a instância e começa outra instância aqui, mas fica feio. Tá, enfim. Era para ter posto aqui objeto cabe para poder diferenciar o que cabe e o que é objeto. Fazer manutenção fica mais fácil. Mas não tem problema. Então, esse objeto detalhe aqui, nesse escopo, ele vai pegar a consulta da variável cabeçalho, que foi essa que a gente fez, né? E vai iniciar, certo? Como é que ele vai iniciar? Ele vai iniciar exibindo aqui para mim, dizendo que o status, dizendo que uma variável, tá? Iniciei uma variável, eu chamei ela de st e disse que essa st tem o valor de obdet apelido d. Quem é um apelido d aqui? Vamos só ver. É o status. O status é o apelido d. Ok? Então eu armazenei o status aqui dentro de st. E aí iniciei aquela estrutura do cabeçalho, eu copiei e colei cá, certo? Só fiz mesmo colocar a programação. E aí fiz, ó. Iniciei o loop, criei a variável. Aí, ao invés de terminar o while, eu coloquei aqui um fechamento de tag. E aí deixei rolar a parte de HTML, ó. HTML rolando. Quando chegou aqui, eu abri a tag PHP, certo? E coloquei aqui o item A dentro do value. Ou seja, eu estou dizendo que o value nomenclature vai ser igual ao A, que é o nome do cliente, certo? Fechei aqui a tag PHP, coloquei mais um parâmetro, o read only, ou seja, é apenas leitura esse campo. Coloquei a próxima label, coloquei a estrutura toda do campo de nome do entregador, só que quando foi no value do nome do entregador, eu abri a tag PHP e mandei ele imprimir para mim o objeto det b, que é o nome do entregador. Abri novamente também com o read only, também é somente leitura. Abri a próxima tag, que é a tag para a data, certo? Quando chegou no value da data, pedi para ele imprimir a estrutura só do objeto det. E aí segui. Quando cheguei em select, para o objeto select eu não tinha como colocar o ponto value dele, aquele valor lá, o valor de entrega, cancelado e tal. Então o que eu fiz? Para eu aparecer já com um objeto selecionado de cara, eu preciso colocar selected, né? Colocar essa palavra selected. Então o que eu fiz? Eu fiz um if em cada linha. Se st, que foi que eu arrumei aqui o valor, for igual a pendente, escreva select. Então se ele estava em pendente, ele vai aparecer select. Senão ele não vai aparecer nada. Que ele é que nem o read only, ele não precisa de parâmetro como o nome ou como o type, ele só precisa estar lá e ele já resolve, né? Então fiz a mesma coisa para todos os outros, ó. Aqui em trânsito, se o valor do status for em trânsito, então em trânsito. Se for cancelado, selected nessa linha. Se tiver entregue, imprime selected. Então o valor que tiver lá, quando ele receber, ele vai botar o selected. Nos que não tem, vai ficar sem o selected. Beleza? Ok. E o selected não é read only, ele é um campo em aberto porque é o campo que a gente vai atualizar, o status, certo?
E como é que vai acontecer isso? Quando eu enviar o meu submit aqui, ele vai passar pelo método post para nosso arquivo SQL a variável outpad e enviar também o ID do pedido, certo? Então estou colocando aqui o ID do pedido impresso dinamicamente também dentro da URL, certo? Eu tive que colocar o igual, e dentro do igual eu precisei colocar uma tagzinha PHP imprimindo o valor do ID cabpad. Então ficou assim. Quando eu dou um OK, ele vem para o meu arquivo SQL lá para baixo, foi o último que eu fiz, a lista pad status aqui, certo? E aí ele vai fazer isso aqui, ó, receber na variável ID cabpad o valor da ID cabpad, receber o status pelo método post. Somente só quero o ID e o status, aqueles outros campos todos estão lá só estão meramente para ilustração, certo? Aqui eu deixei para você ver como fica mais ou menos o texto escrito na consulta. Aqui, por exemplo, update, né? Atualize na tabela cabpad o campo status para o valor de status que eu estou colocando aqui, a variável, certo? Quais eu quero que ele altere? Eu quero que ele altere somente quando o ID cabeçalho cabpad for igual ao valor dinâmico passado, que é ID cabpad. Aí ele faz a atualização somente desse item. Joguei aqui dentro do com, joguei dentro da query, já era, certo? Então ficaria aqui, ó, cabpad status. Aí vamos supor que o nome fosse entregue aqui, então vai aparecer aqui entregue, certo? E aqui qual foi o número que eu quero? O 33, o ID 33 foi alterado. Beleza? Show de bola. Aí a gente vem para o outro, que é deletar um pedido, né? Vamos cadastrar aqui um pedido para que a gente delete ele. Um pedido do cliente Marcos, né? Entregador Fernando. Vamos dizer que ele fez dia 1º, esse pedido foi feito dia 1º. Ok, e que o status dele seja em trânsito desse pedido. Foi um pedido que funcionou a operação, enquanto que a parte administrativa não funcionou. Foi solicitado aí 2 marmitas tamanho M. Ok, somente isso. Agora eu vou aqui em listar pedidos. Vamos listar todos aqui que vamos lá. Em trânsito, Fernando, tá? O item 36. Vamos ver aqui como é que tá o item 36. Cabeçalha do pedido do item 36 está aqui. Remessa do item 36 tá aqui, ó. Tá toda a informação aqui, certo? O que é que eu quero fazer com esse cara agora? Se eu clicar aqui no detalhe, ele vai mostrar o marmita 2, tamanho M. Se eu precisasse editar ela, eu ia editar do mesmo jeito. Os detalhes a gente já vê. O que é que eu quero? Eu quero apagar esse cara aqui. Então eu vou clicar em apagar e eu vou perder essa informação. Quando eu listo aqui de novo o pedido, do dia 1º até o dia 13, estou colocando essa referência porque eu já tinha feito algumas que eram em outros dias, então já era, acabou, cara. Então aqui, ó, o 36 que está aqui, ó, clicar de novo aqui, já era.
Já era, acabou. Como é que foi feito isso aqui? A gente colocou a lixeirinha e colocou um link na lixeirinha. Lá embaixo, você vai ver que é a mesma coisa. Estou passando para a URL como a gente fazia antes, ó. Para a URL aqui, ó, o AvaSQL com o listar pedido e o ID, que é o número do pedido, nesse caso aqui o 35, ó. Certo? Quando eu clico, ele passa para o SQL e aí a gente vem para cá, ó, listar pedido. E aqui ele recebe o ID CabPad, que é a única coisa que ele precisa receber. O listar pad fez só para o case. Ok? E aí a gente precisa primeiro, por regra, eu não posso deletar primeiro o cabeçalho, eu tenho que deletar primeiro a remessa de entrega, primeiro os filhos para depois a tabela pai. Então eu pedi aqui o delete da remessa entrega quando o cabeçalho do pedido for igual ao ID CabPad que a gente passou pela URL, ele recebeu e armazenou aqui nessa variável. Então eu executo o comando, depois a mesma variável agora tem outro valor, que é para deletar aquele mesmo cara, só que agora do cabeçalho do pedido, tabela cabeçalho do pedido. Então eu executo o comando e acabou, certo? E aí você termina deletando o arquivo, o dado no caso, certo? Com isso aqui a gente finaliza a parte de relatório. Eu vou passar aqui o código bem devagarzinho aqui do listarpad. Vou segurar 5 segundos aqui em cada parte só para vocês darem uma analisada, certo? Então com isso aqui a gente fecha a parte de listar pedido. Vocês podem dar um pause aí no vídeo e dar uma analisada aí no código para poder fazer, dar uma melhorada, ok? Melhorar o código, deixar ele do jeito que agrade mais vocês. Eu sei que alguns de vocês sabem programar, ou já até desenrolou e está na dúvida de alguma coisa. Serve aí pelo menos de dica, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem dar um like nesse vídeo e nos outros, só para ele subir, para ele ficar quando for pesquisar, ele ficar mais fácil de achar, ok? É somente para isso mesmo, só para subir ou divulgar, passa para o pessoal do seu polo aí que está precisando de ajuda para fazer isso. Então dá uma força também. Valeu, vamos para o próximo em instantes.